Marie Burr nasceu no dia 14 de dezembro de 1952. Ela morava com seus pais, Donald e Beverly Burr, e seus irmãos Julie, Mary e Gregory, na cidade de Tacoma, estado de Washington. Anne Marie era a filha mais velha e dividia o quarto com sua irmã Mary, de 3 anos. Na noite do dia 30 de agosto de 1961, as crianças foram mandadas para a cama por volta das 20 horas por seus pais. Anne Marie e Mary, que nessa época estava com o braço quebrado, ficavam no quarto do andar de cima, e Julie e Gregory dividiam um quarto no porão. Na madrugada, Anne Marie foi até o quarto dos pais, reclamando que Mary estava chorando. Então Beverly acalmou as filhas e mandou elas voltarem para a cama. Ela não lembra exatamente a hora que isso aconteceu, mas por volta das 5h30 da manhã, ela acordou com o barulho de choro de Mary. Então ela foi até o quarto das meninas e percebeu que Anne Marie não estava lá. Então ela procurou pela casa inteira, foi quando percebeu que a porta que havia sido trancada na noite anterior estava aberta e a janela da sala também estava aberta. Ao lado de fora encontraram um banco que indicava que alguém havia usado ele para entrar dentro de casa pela janela. Foi encontrado também uma pegada que indicava ser de um homem pequeno ou de uma adolescente. Mas Anne Marie não estava em lugar nenhum. Então, soldados americanos e membros da Guarda Nacional foram informados sobre o desaparecimento e começaram as buscas. As investigações começaram e encontraram grama dentro de casa. Estava evidente que Anne Marie não tinha saído e sim tinha sido sequestrada. Alguém havia entrado em sua casa e levado ela. A família também relatou ter ouvido o cachorro latindo durante a madrugada, mas eles não deram muita importância porque estava chovendo muito forte, então eles acharam que o cachorro estava latindo com medo do trovão. Nenhum item pessoal de Anne Marie estava faltando. Acredita-se que ela deixou a residência vestindo apenas o seu pijama azul e um colar de corrente com um pingente de Jesus e da Virgem Maria. No dia seguinte ao desaparecimento, um relatório foi enviado para a polícia. Era o relatório de vizinhos da família que afirmaram terem visto uma pessoa observando a casa, mas eles não conseguiram descrever as características físicas dessa pessoa. Os pais de Anne Marie também passaram pelo teste do polígrafo e, após isso, o departamento de polícia recebeu várias ligações de pessoas confessando envolvimento no desaparecimento e dando pistas falsas. O caso era muito misterioso. Não haviam evidências pela casa ou quintal. Aliás, as únicas evidências que tinham era a pegada perto da janela ao lado de fora e a grama dentro da casa. Mas é óbvio que isso não era o suficiente para encontrarem a pessoa envolvida. Então o tempo foi passando e Anne Marie não foi encontrada nem viva nem morta. E todas as pistas que chegavam no departamento de polícia sobre o caso eram falsas. O caso foi arquivado sem nenhuma conclusão. 14 anos se passaram. O ano era 1975, quando um homem foi capturado pelas autoridades de Utah. Esse homem era acusado de sequestro e tentativa de agressão, e ele então se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteceram em vários estados. Esse cara era ninguém mais, ninguém menos que Ted Bundy. Um dos mais famosos serial killer que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar nele. Na época do desaparecimento da garotinha, Ted Bundy tinha 15 anos, morava em Tacoma, a poucas quadras da casa da família Burr. Na época ele não foi considerado suspeito, apesar da investigação ter sido feita praticamente com todos os moradores de Tacoma. Então, com a prisão de Ted em 1975, investigaram o passado e descobriram que ele morava em Tacoma em 1961, então o caso de Anne Marie foi reaberto. O detetive responsável foi até a prisão e perguntou a Ted se ele era responsável pelo desaparecimento de Anne Marie. Ted disse a ele que existem muitos crimes que serial killer nenhum nunca vai admitir ter feito, e entre eles está o assassinato cometido contra crianças. A escritora que conta a história de Ted Bundy
conta em seu livro, intitulado De um Estranho ao Meu Lado, que Ted sim é culpado pelo desaparecimento de Anne-Marie. No seu livro, ela conta que, segundo relatos da vizinhança, Ted entregava jornais pelo bairro e Anne-Marie o seguia para onde quer que ele fosse. Então, ela facilmente sairia de casa pela janela se ele pedisse. Donald Byrd disse ter visto Ted Bundy numa vala a poucas quadras da sua casa no dia exato do desaparecimento da sua filha. Enquanto uns acreditam que Ted Bundy era o responsável, outros acreditam que é apenas coincidência. A mãe de Anne-Marie escreveu uma carta para Ted quando ele estava na prisão, contando a história da sua filha e perguntando se ele era o responsável. Ted respondeu que não. Ted Bundy confessou o assassinato de pelo menos 36 mulheres. Ele foi condenado à pena de morte e foi executado em 1989 na Flórida. A mãe de Anne-Marie e um dos investigadores acreditam que o culpado era outro adolescente que era vizinho da família. Esse suspeito tinha 17 anos e já haviam observado que ele tinha um certo interesse na menina. Ele fez o teste do polígrafo na época, mas deu inconclusivo. Anne-Marie nunca foi encontrada. Beverly Burr morreu em 2008 sem saber o que realmente aconteceu com sua filha. 50 anos após o desaparecimento, uma amostra de sangue de Ted Bundy, que estava preservada em um laboratório em Washington, foram analisadas, mas o sangue não continha DNA o suficiente. 59 anos se passaram, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Anne-Marie naquela madrugada chuvosa de 30 de agosto em 1961.